Minha infância foi muito sofrida, né? Fui uma pessoa muito descabeçada, não tive juízo, por isso que eu, eu idolatro muito esse Deus, entendeu? Porque pela pessoa que eu fui no passado e os meus filhos serem o que eles são hoje para mim, é um presente de Deus, porque a minha vida na infância foi atribulada. Meu nome é Kátia, sou a mãe desse menino maravilhoso que é o Isaías, tenho 53 anos e atualmente eu trabalho no Hopi Hari, trabalho na limpeza. Gosto muito da minha profissão, apesar de ser um pouco puxada. Quando eu falo que eu trabalho na limpeza, eu falo com orgulho, né? E antigamente era diferente, né? O pai não tinha paciência do filho aprender, já tinha que ser espancado, não sei o quê. O meu pai trabalhava de mestre de obra, né? A gente saía da escola, tinha que ajudar meu pai na obra, servente de pedreiro, hein? Observa que há uma reprodução de geração em geração. O trabalho infantil continua existindo e às vezes dentro da história da mesma família, da mesma comunidade, você vai ver vó, mãe, filho, esse risco do trabalho infantil, ele assombra as famílias vulneráveis há muito tempo. Ele é causado pela pobreza, pela vulnerabilidade, mas ele também produz pobreza e vulnerabilidade, ele perpetua essa condição de pobreza e de vulnerabilidade, né? Então ele é causa e efeito da pobreza e da vulnerabilidade, o trabalho infantil, né? É ilegal e que ele é imoral, né? Então ele é ilegal porque a gente tem previsto já na Constituição, a gente tem previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, tem uma série de documentos e de artigos de lei, né? Tem um marco constitucional que define que o trabalho infantil é ilegal. Meu nome é Isaías Bonfim, eu tenho 20 anos e eu entrei no Procaf, no MVM, com 16 anos. Eu trabalhei com venda de doces em terminais e tal, venda de banquinhos de madeira com meu pai, que foi assim que eu encontrei o Procaf, e também trabalhei catando reciclagem. Acho que o Procaf é um divisor de águas na vida desses adolescentes, né? É um programa que tenta fazer com que tem o objetivo, na verdade, de fazê-los entender o que a aprendizagem pode mudar na sua vida, né? É um programa que faz com que eles se sintam pertencentes à sociedade, que eles entendam o potencial que eles têm. É um programa de oportunidade. Procaf é o programa Construindo Autonomia para o Futuro. Então, ele é um programa de capacitação profissional de adolescentes que foram abordados em situação de vulnerabilidade nas ruas de Campinas. Então, é um programa financiado integralmente pela Unimed Campinas, onde eles recebem a capacitação profissional e recebem uma ajuda de custo para estudar. Não, achei que era mentira, né? Porque quem que vai ganhar e ainda estudar de graça, assim? O que você quer em troca? Não tem nada em troca, é de graça. Só para tirar você do trabalho infantil e tudo mais. Então, tipo, a gente já achou que era mentira, né? Então, na hora assim eu achei que era mentira. E depois eles vieram em casa conhecer. Aí depois de um tempo chamaram também. E eu achava que não ia dar em nada não. Porque você, nossa. E aí eles chegaram, foi um homem e uma mulher. Chegaram com umas pranchetinhas e começaram a fazer pergunta. Quantos anos você tem? E começaram a falar um pouco do projeto, a gente desacreditou na hora, né? Também, porque era uma coisa tipo fora do comum. Trabalhar lá na rua atrapalhava a gente pensar no nosso futuro. E lá eles começaram a falar do projeto de vida, que ia ter acesso a uma bolsa auxílio, que ia estudar e tudo mais.
Foi muito diferente. Começou a se mostrar mais responsável, né? Responsável, feliz também, né? Porque é uma coisa que estava preenchendo ele, né? Muito diferente, sim. É como se fosse um dos fundamentos para me ter responsabilidade para mim. Que eu comecei a mexer com dinheiro, comecei a ter que seguir horário, acordar cedo. Então, o inicial do Procaf para mim foi ter responsabilidade. O Procaf me deu acesso a ter entrado na Samsung por causa das preparações que a gente tinha lá pro mercado de trabalho. E aí, tipo, eu não sei se eu teria entrado na Samsung, se eu teria parado de fazer os cursos, tudo que eu tava fazendo, porque eu tinha que trabalhar, né? E sei lá, eu tava novo ainda, então, sei lá, às vezes tava quase parando, porque não tava vendo resultado, sabe? Então acho que se no Procaf não tivesse entrado assim, talvez eu tivesse desistido e começado a fazer outra coisa, sei lá. Que a gente foi o pessoal lá colhia café, né? Tinha um lugar ali perto ali. Eu lembro que a gente de vez em quando ia lá colher café também, sabe? Eu cheguei a cuidar de uma criança com 10 anos. Eu cheguei a trabalhar numa casa de família, sabe? Muito nova, que era para ajudar em casa. A questão, ela dá a sensação de uma repetição, de um ciclo, porque, na verdade, ela está determinada por condições estruturais. São essas condições estruturais de vulnerabilidade, de produção de vulneráveis, que não se alteraram ao longo da história. Então, são essas condições estruturais que se repetem, que se reproduzem de geração em geração, os mesmos lugares sociais, as mesmas políticas, as mesmas representações sociais dualistas sobre a infância. A infância de quem? A infância da criança da elite? A infância da criança pobre? Então, são essas estruturas de longa permanência que trazem para a gente a sensação de que tem um ciclo de reprodução do trabalho. Mas o ciclo ele não é dentro da família só. Não é que a família se acostuma com o trabalho infantil e ela vai lá e imagina como um futuro para sua criança o mesmo lugar. Não é isso, né? A questão é que ela não a oportunidade de mobilidade social, ela é tão pífia no Brasil, por exemplo, que aquela família vai reviver na geração seguinte situações muito parecidas de vulnerabilidade social, que vai puxando as crianças pobres para fora da escola, elas vão sendo sugadas para fora da escola e jogadas para dentro do mundo do trabalho. Por eu estar fazendo o curso lá de mecânico de aeronave da Azul, meu maior sonho é conseguir virar técnico de mecânico de aeronave. Eu quero fazer uma coisa, eu quero crescer, não quero estar lá quando eu estiver grande contando história triste, eu quero estar contando uma história bonita, sabe?